Olá, amigos, boa noite a todos. Estamos aí no mais uma quarta-feira para estudos e tratamento, mais um tema que trouxemos hoje. Inicialmente, lembrando aí dos dados aí que já estão na tela do nosso WhatsApp, telefone para que você está comunicando conosco, encaminhando questionamentos, alguma coisa em relação ao grupo, principalmente nomes para tratamento à distância. Ao final do nosso estudo, nós fazemos uma oração em favor de nossos irmãos que encaminharam nomes para tratamento. Esses mesmos nomes nós também encaminhamos para toda segunda-feira, na nossa instituição, aqui em Sobradinho, na quadra 4, 20 horas, todas segundas 20 horas, para o trabalho presencial. E lá também nós levamos esses nomes para o tratamento. A nossa instituição tem os trabalhos completos de passe, palestra, tratamento à distância, né? Oração à distância, trabalho desobsessivo, trabalho de cromoterapia. Então são trabalhos que a gente realiza, né? Conversa fraterna. E aqueles que quiserem participar, todos estão convidados, colocando sempre, né, que não é permitido crianças no trabalhos noturnos na nossa casa. Bom, aqueles que não puderem, nós fazemos toda quarta-feira esse estudo aqui, e vocês podem estar convidando, não precisa de link para entrar, basta no YouTube, toda quarta às 20 horas, digitar, né, para conectar conosco, GER Sobradinho. GER é porque é Grupo Espírita Regeneração. Nossa instituição chama Grupo Espírita Regeneração, o Lar da Infância. Então digitou lá GER Sobradinho, automaticamente você vai conectar conosco toda quarta-feira, como agora, às 20 horas, onde nós damos início aos nossos estudos.
Para iniciar, nós vamos ler uma passagem do Evangelho, fazer a nossa oração e iniciarmos o nosso estudo. Nosso tema de hoje intitula-se Escritura Individual, uma lição de Emmanuel, no qual nós vamos estar lendo e discutindo aqui. Está na passagem de Mateus, capítulo 26, versículo 56, mas tudo isto aconteceu para que se cumpra as escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Convidamos a todos a levarmos nosso pensamento ao plano maior da vida e te rogamos, Senhor, tua proteção, o teu amparo para os nossos estudos de hoje, bem como para todos nós ligados, principalmente os nossos irmãos que estão em tratamento. O estudo possa nos proporcionar maior entendimento teus ensinamentos na palavra amiga dos espíritos superiores que, através das suas obras, vão nos trazendo esclarecimento em relação à doutrina espírita, melhor entendermos a vida, nossos problemas e como colocarmos todos esses ensinamentos em prática para melhor servir a vida e melhor conduzir a nossas existências. Tua paz e o teu amor esteja conosco agora. Graças a Deus. Muito bem, meus irmãos, nós então vamos dar início aí numa lição espetacular de Emmanuel do livro Vinha de Luz, na lição número 94, com essa preciosidade intitulado Escritura Individual. O que é escritura individual que Emmanuel se refere? Nós sempre falamos aqui, de acordo com o tema, nas oportunidades que nós temos, de que nós temos um programa reencarnatório. Sempre. Eu não me canso de falar isso, porque eu acho isso tão importante para a gente poder ver sentido na vida. Não só sentido na vida por si só, mas sentido no que ocorre conosco, nas coisas que ocorrem conosco, nas situações, no sofrimento, nas provações. Entender esse universo que nós vivemos com a família consanguínea, dentro da família consanguínea, família estendida, e a convivência que temos com os companheiros de vida, na instituição que frequentamos, no ambiente de trabalho, os vizinhos. Então, sempre que temos oportunidade, nós falamos isso. A importância de seguir bem a nossa vida diariamente. Falamos muito de estarmos de acordo com os ensinamentos da espiritualidade, colocando em prática os ensinamentos, fazendo o bem ao próximo, para que possamos chegar ao final da nossa existência em melhores condições do que no nosso nascimento. Então, sempre que oportuno, nós citamos, falamos isso, e uma vez ou outra trazemos alguns textos e encontramos essa maravilha. Quando eu falo encontramos, é um livro comum que quase todo espírita tem, principalmente, ele é muito bom no uso do culto do Evangelho do Lar, porque são lições relativamente curtas e que ajudam muito na realização do culto no lar. Esse livro Vinha de Luz, como toda a série Fonte Viva, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, são obras de Emmanuel de lições espetaculares, todas. Mas essa é uma preciosidade porque Emmanuel fala exatamente desse programa reencarnatório que ele chama de mapa, que nós falamos mapa reencarnatório, e que ele dá o nome de escritura. Escritura individual. Para comprovar para nós os ditados, as citações, os comentários que sempre temos feito, não só aqui no nosso estudo de quarta-feira, como hoje, mas na literatura espírita, nas preleções que a gente sempre escuta. Então, Emmanuel coloca de uma maneira espetacular, que nos traz muita alegria, porque confirma
todo esse estudo que a gente tem feito da nossa programação reencarnatória, de que não é à toa que nós passamos as dificuldades da vida. Essa passagem que ele seleciona de Mateus, é ele que seleciona no início da lição, mostrando que escritura dos profetas, cumpram-se as escrituras do profeta. Ou seja, tudo que Jesus passou foi algo determinado, previsto pelos grandes profetas. Ou seja, um programa pré-estabelecido. Temos que tirar de fora desse raciocínio os erros cometidos pelos homens. Ninguém reencarna para cometer erros. Mas nós, pelo nosso livre-arbítrio, nós lançamos as nossas ações diante desses fatos que a vida permite, sem alterar a programação reencarnatória. Nós já falamos isso em aulas anteriores, e quando, por exemplo, uma pessoa tira a vida da outra, não é que ela nasceu para tirar a vida da outra pessoa, mas a outra pessoa estava determinado dentro do seu programa reencarnatório, do seu mapa reencarnatório, desencarnar naquele período, vamos colocar assim. Então, dentro desse programa pré-estabelecido pela espiritualidade, no qual nós participamos, só quando temos uma mente muito fechada, no campo inferior, muito atrasada ainda, nós não damos conta de participar desse programa. André Luiz trabalha isso muito bem nas suas obras, lá, em que nós chegamos a interferir, fazer pedidos em conteúdos que componham a nossa programação reencarnatória. Então essa passagem de Mateus, que nós vamos colocar de novo para vocês aí, mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras. Então, nós temos no que ele chama, nesses mapas, nesse programa reencarnatório, de escritura individual. Vai se cumprir, assim como aconteceu com Cristo. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Inclusive estudamos aqui um tema de aprender a ser sozinhos. É. O Cristo teve seus momentos de solidão. Trouxemos na época a passagem do Gólgota, que Jesus entra em oração ao Pai, os discípulos dormem, deixando só no momento mais crucial da sua vida. E por aí vai. Então nós vamos começar aqui a ler essa pérola de conteúdo extraordinário, confirmando, gente, todos nós temos um programa e não tem como, ele vai acontecer. A nossa escritura, ao longo da vida, ela vai se materializar. Assim como aconteceu com Cristo. Naturalmente, o Cristo teve a vitória. Por isso que no final da vida ele fala, eu venci o mundo. Seria bom que ao final da nossa existência, né, nós falássemos, eu venci o meu programa, a minha escritura reencarnatória. Foi um espetáculo. Mas temos o nosso livre-arbítrio que muitas das vezes interfere de maneira negativa neste programa e por isso que muitas das vezes nós prolongamos as nossas dívidas do passado. Por isso que fizemos isso lá atrás e estamos hoje repetindo as nossas encarnações, fatos que não conseguimos resolver. Emmanuel então começa a falar assim, essa mensagem muito bacana, curta, mas de profundo valor para todos nós. Emmanuel fala assim: o desígnio a cumprir-se
não constitui característica exclusiva para a missão de Jesus. Ou seja, a nossa escritura vai se cumprir também, não é só para o Cristo. Isso não está determinado só para ele, mas para todos nós. O desígnio a cumprir-se não constitui característica exclusiva para a missão de Jesus. Olha só. Cada homem tem o mapa da ordem divina. Olha que espetáculo. Cada homem tem o mapa da ordem divina em sua existência, a ser executado com a colaboração do livre-arbítrio, no grande plano da vida eterna. Meus irmãos, olha que mensagem espetacular de Emmanuel, mostrando que precisamos nos preparar, porque os fatos vão ocorrer. Nós já falamos aqui de outras oportunidades, como saber o meu programa reencarnatório. Olha o que te aconteceu hoje até agora, isso que estava no seu programa reencarnatório, somado aos conteúdos do seu livre-arbítrio, que podem ser positivos ou negativos. O nosso programa, ele todo dia acontece. A vida que você trouxe até hoje, tudo o que aconteceu é materialização da sua escritura reencarnatória, do seu programa reencarnatório. Então temos que estar atentos. Porque a espiritualidade, ela não vai pegar um caderno, um livro, e ler para nós o que vai acontecer no futuro, porque isso é um processo automático. Tudo que aconteceu conosco até hoje está no nosso programa reencarnatório. Observa a sequência da tua vida, os convites que a vida nos dá e as nossas respostas diante deles. Esse é o nosso programa reencarnatório. E é certeiro, como fala Emmanuel aqui na lição. Cada homem tem um mapa da ordem divina. É um programa superior, nós não podemos alterá-lo no sentido de não acontecer. Não nos compete, não temos condições evolutivas para isso, porque é regido pelas esferas superiores. Ele é programado pelos mentores espirituais. Podemos ter ciência, parte desse conteúdo, ou de todo o conteúdo. Ou seja, nós reencarnamos sabendo do que ia acontecer conosco. É isso que Emmanuel fala. E quando ele coloca com a colaboração do livre-arbítrio, é aquilo que podemos alterar dentro da lei, da permissão divina. Outro dia falamos aqui, como exemplo, né? Tem vários, como a vida do Otávio, lá do livro Os Mensageiros de André Luiz, que não tinha, lembra que não tinha compromisso matrimonial e casou, não estava na ficha encarnatória dele um casamento, uma constituição familiar. Mas graças ao seu livre-arbítrio, por conta dele, ele assume o compromisso matrimonial. Juntamente com o filho, porque ele engravidou sua namorada na época e foi obrigado a casar. Então, Emmanuel está deixando claro que é possível acontecer isso e vamos aumentando esse ingrediente através do nosso livre-arbítrio. Poderíamos utilizá-lo de uma maneira proveitosa, superior, de crescimento. Existe, inclusive, casos que você faz além, é possível fazer além do que está programado, no campo positivo, no campo superior. Mas, infelizmente, a maioria de nós faz além no campo negativo, complicando a nossa trajetória. Emmanuel continua, acima de tudo, nesse sentido, toda criatura pensante não ignora que será compelida a restituir o corpo de carne à terra.
Inclusive a espiritualidade fala, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, até o nosso corpo é um empréstimo divino. Está aí, ó. Todos nós sabemos disso. A morte é certeira, ela chega para todos e haveremos de devolver esse corpo de carne à terra. Esse é um fato. É um fato que vai ocorrer com todos nós. Ele fala que nós não ignoramos isso, todos sabemos disso. E ele fala à frente, os companheiros menos educados, sabem intuitivamente que comparecerão a exame de contas. Quando ele fala menos educados, isso é um conhecimento que nós espíritas temos. Por exemplo, sem esse conhecimento, sem esse processo educacional que a vida tem nos proporcionado dentro da doutrina. Os companheiros menos educados sabem intuitivamente que comparecerão a exame de contas, que é a nossa própria consciência, e se lhes defrontarão paisagens novas, além do sepulcro. Toda e qualquer pessoa, ele tem isso no campo intuitivo. E que colherão, sem mais nem menos, o fruto das ações que houverem semeado no seio da coletividade terrestre. Eu vou ler de novo pausadamente. Olha que espetáculo. É aí que a gente entende por que, por exemplo, uma pessoa que se diz não acreditar na vida pós-morte, no mundo espiritual, e que tem sofrido muito, por que ela não tira uma vida já que não tem nada depois da morte? Acaba com o sofrimento, mas elas têm medo. Ora, como tem medo? É de algo que já viveram. Por isso que Emmanuel fala que intuitivamente eles sabem, essas pessoas menos educadas, sem o conhecimento direto, igual nós temos, porque todo mundo dorme, todo mundo desliga do corpo, depara-se com um plano espiritual. Não tem como não termos conhecimento intuitivo. Nós espíritas temos o conhecimento direto. Além desses fatores, nós temos o conhecimento direto, na fonte. Basta buscarmos, estudarmos, lermos os conteúdos para compreender. Então, os companheiros menos educados sabem, todos sabem, intuitivamente, que comparecerão a exame de contas e se lhes defrontarão paisagens novas. Além do sepulcro, vão ver o mundo espiritual, os ambientes, as colônias, e que colherão, sem mais nem menos, e que o fruto das ações que houverem semeado no seio da coletividade terrestre. Isso é para todos. Isso é para todos. Todos nós teremos essa vivência, vamos nos deparar com a nossa consciência. Por isso que está lá no Evangelho, o pecado contra o Espírito Santo não serão perdoados. Ou seja, aqueles que conhecem a lei, aqueles que conhecem os ensinamentos divinos, não têm perdão. Tem que voltar e resgatar. Dar centil por centil. Com a mesma moeda. Por isso que nós temos o nosso programa, que Emmanuel chama de escritura individual. Ela não é à toa, não é jogada, não é por acaso. Ela tem um sentido. A espiritualidade superior sabe coordenar, programar. Elas sabem do que necessitamos. E isso não é surpresa para ninguém, porque todos, ao menos intuitivamente, têm essa compreensão.
todos, indistintamente. E senão a vida não seria justa. Teríamos privilégios por termos conhecimentos na fonte da espiritualidade superior que nos traz os ditados, clareando o pensamento divino dos ensinamentos superiores trazidos por Jesus? Somos privilegiados diante dos outros? Não. Todos têm oportunidades iguais. Todos nós temos. Então isso nos dá um entendimento, gente, muito bacana. E não podemos fugir, pelo contrário, devemos encarar a nossa vida mas de maneira consciente diante dos ensinamentos que nos chegam. Emmanuel prossegue e fala assim: em geral, porém, ao homem comum, esse contrato entre o servo encarnado, entre nós, e o Senhor Supremo, parece extremamente impreciso. E prossegue experiência fora de rebeldia em rebeldia, não querendo aceitar. E eu não classifico só como homem comum, não. Quantos de nós, não que somos especiais, não, homem comum, em relação aos conhecimentos que não são colocados em prática. Ou seja, parece extremamente impreciso. Ou seja, não se dá atenção, não se coloca em prática da maneira que é orientado. Prossegue aí, ó, experiência fora de rebeldia em rebeldia, lutando contra a providência divina, lutando contra essas leis, esses ensinamentos. Usamos muita desculpa do que é difícil, que é muito difícil. E a vida prossegue, porque a espiritualidade, ela não interrompe o funcionamento da lei para com os nossos programas reencarnatórios. Não. Ela prossegue. E a nossa insistência em não colocar em prática vai nos trazer a vivência novamente de todas essas experiências. Porque nós já estudamos aqui, as nossas encarnações são repetições de vidas anteriores, no qual nós não cumprimos porque nos tornamos rebeldes em relação aos ensinos superiores. E ele fala assim, ó, nem por isso, todavia, a Escritura, principalmente nos parágrafos da morte, deixará de cumprir, deixará de cumprir-se. A vida chega para todos. E o nosso desencarne, que é um fato comum, natural, chega para todos. Haveremos de prestar contas, sim. Porque, independentemente se eu dou vazão a esses ensinamentos, se eu insisto em não vivenciá-los e não praticá-los, a morte chega para todos nós. Aí vai começar o processo de revisão, de checar aquilo que fizemos, de bom, de ruim, se conseguimos cumprir com êxito o nosso programa reencarnatório ou não. É uma avaliação, assim como existe a escritura individual, há uma avaliação íntima, individual, que é processada pelo nosso campo mental. Não tem um júri no plano espiritual, juízes que vão ficar nos apontando o dedo de certo que é errado. É a nossa consciência. É a nossa consciência. E que todos nós haveremos de passar. Emmanuel fala assim adiante, vamos voltar aqui, o momento nesse particular surge sempre. Ele falava que a morte chega para todos, com múltiplos pretextos para que as determinações divinas se realizem. É o desculpismo, argumentos
E quando chegar esse processo de avaliação dentro de um campo de visão panorâmica que vai acontecer com todos nós, haveremos de arrumar pretextos, desculpas. E qual delas vão se encaixar na nossa realidade? Que desculpa haveremos de dar por não cumprir aquilo que prometemos, essa escritura individual, esse mapa kármico, reencarnatório? Qual a desculpa se ele afirma de que todos nós temos o conhecimento, nem que seja intuitivo? Por que intuitivo? Porque nós vivemos no mundo espiritual, acreditando ou não. No momento que dormimos, nós vamos para o plano espiritual. Quando reencarnamos, na programação, nós estávamos no plano espiritual com os espíritos, nos preparando para o nosso retorno. Todos temos isso guardado no nosso campo íntimo. E Emmanuel expressa aqui no campo intuitivo o que está dentro do nosso conteúdo, dentro de nós, dentro da nossa consciência. Então, muitas das vezes, a morte, o momento do desenlace nosso, nós arrumamos um pretexto, todos, porque nós vamos nos deparar. Os suicidas que se julgam encerrar um problema, um processo, não acontece isso com eles, porque no momento que se deparam no plano espiritual, eles vão entender que não mataram o espírito, mataram simplesmente o corpo físico de maneira brusca, criminosa contra si próprios. Emmanuel chega a expressar numa mensagem que é o pior ato cometido pelo ser humano. Porque todos nós temos pleno conhecimento da vida espiritual e que nós voltamos aqui pelo processo reencarnatório para cumprir uma tarefa que é exatamente esse programa que Emmanuel está chamando de escritura individual. Por isso que os fatos ocorridos pelo Mestre, que foi previstos pelos grandes profetas, que aconteceram conosco também. Nós temos a nossa escritura individual. Ela vai acontecer, queiramos ou não. Ela está acontecendo. Faça um estudo da tua vida até hoje, dependente da tua idade. Isso tudo foi previsto no nosso programa reencarnatório. Não esqueça de colocarmos o nosso livre-arbítrio, onde muitas das vezes complicamos, alteramos, né? Complicamos mais ainda o processo, porque o programa reencarnatório é uma coisa difícil de cumprir com seu êxito pleno. Ainda colocamos pelo campo do livre-arbítrio mais coisas, mais situações, mais erros. Fica muito mais difícil. Mas haveremos de ter avaliado constantemente. Isso tem acontecido em cada existência nossa. Em cada existência nossa. Muito bem. Emmanuel ainda vai à frente e fala: no minuto exato, familiares e amigos excursionam em diferentes mundos de ideias, através das esferas da perplexidade, do temor, da tristeza, da dúvida, da interrogação dolorosa. É a nossa briga íntima com a nossa dúvida, os nossos questionamentos. Existe, não existe? Será que é assim? É real? Não é fantasioso esses conceitos espirituais? E, apesar da presença tangível dos afeiçoados no quadro de testemunhos que lhe dizem respeito, o homem atende sozinho no capítulo da morte. Lembra, nós já estudamos isso aqui, no momento crucial da nossa vida. Nós vamos ter uma sensação que estamos só. Isso aconteceu com o Mestre. Reveja a nossa aula aqui, aprender a ser só. Digita aí que você encontra a aula que nós demos aqui
Nós temos que aprender, porque assim como aconteceu com Cristo, conosco também, os momentos mais importantes da nossa vida, no qual exige uma decisão nossa. Pode receber conselho, orientação, o que você quiser. Reze para encontrar com o seu anjo da guarda, reze pedindo a Deus, nosso Pai, orientação, justo isso. Mas no momento da decisão, ela é individual. Nós nos sentiremos sozinhos, porque senão não há mérito. Então, Emmanuel fala que, apesar dessas dúvidas, desses questionamentos, apesar da presença tangível dos afeiçoados no quadro de testemunhos que lhe dizem respeito, quantos e quantos exemplos nós temos, não só os conteúdos que estudamos, mas quantas almas boas, superiores, santas, pisaram no mundo. Temos acesso às suas vidas, né? Aos seus conhecimentos, aos seus exemplos. Muitas das vezes pessoas perto de nós. Sim, temos exemplos que seriam suficientes para não duvidarmos da vida pós-morte. E assim, o homem atende sozinho no capítulo da morte. Pode projetar aí, Mateus, o final que Emmanuel, aos itens da escritura grafada por ele próprio, diante das leis do Eterno Pai, com seus atos, palavras, pensamentos de cada dia. Repetindo, apesar da presença tangível dos afeiçoados no quadro de testemunhos que lhe dizem respeito, o homem atende, sozinho, no capítulo da morte, aos itens da escritura grafada por ele próprio. São os atos da vida, diante das leis do Eterno Pai, com seus atos, palavras, pensamentos de cada dia. Meus irmãos, esse momento para todos nós vai chegar. E temos falado aqui também, vamos repetir, quando chegar esse momento, a nossa consciência irá nos cobrar somente de nós. Não tem desculpa de você expressar: ah, eu não sabia. Está aí a lição. Ah, eu não tive pais que me orientaram. Eu não tive educadores ao longo da vida que me conduzissem ao bom caminho. Aonde que na literatura tem, porque até hoje eu não encontrei, uma avaliação dessa natureza em que se poupa o indivíduo porque ele não teve apoio da mãe, do pai, do amigo, enfim. Não existe avaliação comparando com alguém da sua convivência. A avaliação é individual, é você sozinho. Senão não teria mérito a vida daqueles que perdem seus pais em tenra idade, nos partos até, o abandono dos seus pais. Senão a vida não teria sentido, ou esses fatos ocorreram por acaso. Pega a vida do Chico Xavier, que é o exemplo espetacular para nossas vidas. Ele perde a mãe com 5 anos e tem que assumir a família ao longo da sua vida. Ele teria todas as chances de mal conduzir a sua vida, mas ele seria cobrado. Por que não venceu aquela dificuldade no qual você sabia que ia passar? Igual acontece conosco. Tudo que acontece na nossa vida, gente. Tudo. Positivo, negativo, acertos, erros, é de nossa responsabilidade. E seremos cobrados pelos acertos, pelas condutas de apoio, de acerto, de correção, que deveríamos estar vivenciando em cada exemplo desse. Porque é o caminho que escolhemos para o nosso processo evolutivo, no qual teve o aval da espiritualidade superior, escritura individual, gerada, dirigida pelos grandes mentores, no qual nós individualmente temos que responder e conduzir.
Ter a assistência divina sempre teremos. Ter a presença da espiritualidade do bem na nossa vida sempre teremos. Mas nós é que temos que conduzir. Nós é que temos que corresponder com os acontecimentos da vida de maneira positiva, não repetindo os atos do passado. E essa lição de Emmanuel, aí, lição número 94 do Vinha de Luz, é um espetáculo de lição, comprova todos esses estudos que temos trazido, que temos uma ficha reencarada. Temos um programa pré-estabelecido a seguir e tudo que nos ocorre não é por acaso. Temos conhecimento prévio, sim, antes de reencarnarmos e ao longo da vida pelo campo intuitivo. Acordemos, meus irmãos. Nós precisamos fazer algo hoje, começando agora, aproveitando ao máximo a nossa vida. Quando a gente fala aproveitar, não no sentido de vulgaridades, mas aproveitar no sentido superior, no sentido espiritual, aproveitando todas as chances e oportunidades que a vida nos dá. E tudo que nos ocorre durante o dia, ao longo da nossa existência, está registrado. O conteúdo pré-programado estará registrado o que nós fizemos por aquilo, com os atos que nós correspondemos. Porque atos, palavras, ações, pensamento de cada dia vai ficar gravado para a eternidade. E quando de nossa avaliação do retorno ao mundo verdadeiro, pelo mecanismo da morte, da nossa desencarnação, haveremos de ser avaliado pela nossa consciência, que conhece tudo, previamente sabia disso. Não vai caber nenhum tipo de desculpa. Não tem como. Não tem como. Depois dessa lição maravilhosa de Emmanuel, só nos resta nos esforçar a colocar em prática as bênçãos de Jesus nos ilumine e nos proteja, agora e sempre. Damos a todos os nossos irmãos para a nossa oração, a favor dos fazendo o tratamento. E hoje, como prometemos, nós vamos mostrar as fotos do trabalho social que você ajudou a contribuir com a nossa cesta básica, com o trabalho que nós... Bom, convidamos a todos à oração. Amado Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por esse estudo, pela compreensão dos teus ensinamentos. Permita, Senhor, os nossos irmãos que encaminharam seus nomes para tratamento sejam parados, assistirem suas necessidades, fortalecendo para que possam vencer as suas provações. Que o amor de Mãe Maria Santíssima acoberte a todos nós com seu manto de amor, a fim de que renovemos campos energéticos da vida que a vida nos oferece para prosseguirmos lutando com êxito em relação à nossa escritura. Obrigado por tudo e que assim. Muito bem, amigos, nós vamos agora mostrar o nosso trabalho social. Como a aula vai ficar gravada e tem muitas fotos, eu vou passar um pouquinho rápido, depois você pode ir lá na aula e voltar. A aula fica gravada no YouTube, bom? Então, nós vamos mostrar aqui para vocês os trabalhos, o trabalho que a gente sempre mostra, né, da cesta básica, podemos projetar aí. Aí a cesta básica. Aí a nossa cesta básica, né? Temos até uma mensagem aí. E os itens que compõem a cesta básica. Temos aí o nosso trabalho do enxoval, né? E os itens que compõem o nosso enxoval, que as mãezinhas recebem. Hoje trouxemos a foto do trabalho funcionando na nossa salinha, né? Então, não, tá aí, ó. O enxovalzinho, né? Os itens que compõem. Por que a gente coloca isso? Porque às vezes você contribui, tá aí os dados para sua contribuição financeira, com o QR Code, com a chave Pix, com os dados do banco, tá? Ela vai aparecer lá, Instituto Vitória Régia para o Desenvolvimento Humano, que é a nossa mantenedora, que trata aí com o recurso financeiro da nossa instituição. Educandário, GER, Grupo Espírita Regeneração, Educandário, que é o nosso trabalho em torno da área de educação, da escola. Por isso que o nosso grupo é Grupo Espírita Regeneração, o Lar da Infância. E o enxoval ele tem um papel fundamental nesse trabalho, né, de atendimento às crianças.
Nós temos aí a confecção da cesta básica. Essa foi a equipe aí que dessa vez montou a cesta básica. Esse local é no Educandário, porque lá na região que nós vamos mostrar que foi distribuído, nós não temos espaço ainda para poder confeccionar isso, pois estamos ainda arrumando, preparando o ambiente, está quase finalizando um banheiro adequado, bonitinho, tudo arrumadinho, para a gente receber as famílias, as crianças. Então a equipe vai lá só para entregar, para fazer o trabalho rapidinho, entrega de cesta básica, de verdura, porque ainda nós estamos adequando o nosso ambiente, que eu vou mostrar hoje aqui, vocês vão entender, quem não entendeu ainda vai entender direitinho. Então tá aí, ó, isso aí é o auditório lá do Educandário, no nosso salão, foi confeccionada a cesta básica, e aqui a montagem das verduras, né, que nós recebemos, o hortifruti, verduras e legumes, aí a equipe ajeitando, arrumando, e as famílias também pegam aquilo que elas acham justo para levar, no sentido que às vezes a pessoa não gosta de um item, então para não desperdiçar, eles então pegam. Temos também o nosso bazar, muito moderno, isso é no local, tá? Isso aqui já é no posto, no novo posto de assistência Francisco de Assis. É um local precário ainda que nós estamos ajeitando para receber as famílias, tá bom? Então a gente leva para lá, o pessoal vai, busca e vai embora. A gente quer que eles fiquem para poder a gente dar uma aulinha, fazer uma palestra, realizar um passe de tratamento. Isso tudo nós estamos ajeitando para que aconteça isso, tá bom? Aí o nosso bazar também, montamos lona para poder espaço, né? Então, isso são tudo doações, a gente recebe, vai guardando. Quando dá, a gente então faz o bazar com coisas bem baratinhas, mas que as famílias aí ajudam muito a família. Aqui começa então a fila, tal, a entrega da cesta básica. O pessoal fica esperando. Ó, isso aí é a frente do banheirinho que nós já estamos finalizando. Estamos já na fase de acabamento, colocamos cerâmica. Então são dois banheiros, banheiro masculino e banheiro feminino. Tá aí, é bem na entrada lá do lote, tá? Do posto. Tá bom? A gente chama de posto de assistência Francisco de Assis, que é o local que nós executamos esse trabalho. E aí começou aí a entrega, tá vendo? A gente leva nos carros para poder, ó, aí a nossa Fiorino, né? Tá vendo do lado esquerdo aí? E é para poder, a gente monta no Educandário e leva para lá. Então tá aí a entrega de todo o material, aí uma visão mais ampla aí do nosso carro, para poder a alegria das famílias recebendo aí a cesta básica. Aí foi entrega de cesta básica, entrega do hortifruti e alguma coisa lá do enxoval. Eles compraram tal, né? Eles aproveitam o dia. Tá aí, ó, entrada, bom, tá tudo direitinho, as famílias recebendo, olha só. Bom, tá aí para vocês verem. A gente está passando rapidinho, depois vocês podem estar revendo direitinho. E aqui eu vou mostrar o enxoval. Esse enxoval, ele por enquanto está sendo realizado no Educandário, tá bom? Então tá aí a Anice, né, que é um trabalho que a Aninha coordena, ensinando para as mães. As mães recebem 8 aulas no mínimo para poder receber o enxoval, tá? Aí, ó, então eles aprendem a fazer confeccionar itens do enxoval também, tá bom? E tá aí a mãe que recebeu o enxoval completo, tá bom? Aí tá faltando a banheirinha, tal, que não foi focado na foto, mas recebe a banheira direitinho, fraldas, e é todo um trabalho aí que a gente vai ganhando, vai montando, vai confeccionando. Então, além dela ganhar esse kit que é pronto, elas também confeccionam, aprendem, né, a fazer alguma coisinha para seus filhinhos. Então, pessoal, é isso aí. Nós temos só a agradecer pela contribuição, e esse trabalho só é possível graças à sua contribuição. Quando a gente consegue juntar o dinheirinho para fazer a entrega da cesta básica, de todo esse trabalho, a gente traz aqui para você. Infelizmente, a gente não está conseguindo montar todo mês, porque os recursos não estão dando, as coisas estão muito caras. A gente vai juntando, por isso que quem está contribuindo, continuem, a gente vai juntando ali, a hora que junta um montante maior, a gente então faz todo esse trabalho, mas ele é graças a você. Se você não pode contribuir ou contribuir mais, peça ajuda para os seus amigos. Às vezes você tem um amigo que quer doar, não sabe para quem quer doar. Então está aí uma instituição séria, podem levar para conhecer no local em loco, podem ir, podem ver, e que a gente comprova tudo isso aí através desse trabalho espetacular. Tá bom?
Tá aí, gente, o nosso WhatsApp, nosso Instagram. Curta o nosso vídeo, dá lá o joinha, divulgue para os seus amigos esse canal, para que eles possam estar estudando conosco e, quem sabe, oportunidade de estar ajudando no campo social. Um abraço carinhoso a todos, até quarta-feira que vem, com mais um estudo para crescimento nosso, entendimento e crescimento espiritual nosso, para que a gente se habilite para a prática diária de tudo. Um abraço carinhoso, um beijo a todos, até quarta-feira que vem.